Oi, gente, tudo bem? Eu sei que vocês não vão responder, mas como sempre, eu pergunto, né? Se vocês quiserem responder nos comentários. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa pessoal minha, uma coisa, na verdade, muito delicada. E eu pensei muito sobre fazer esse vídeo não, porque no fundo é uma coisa que me dá um pouco de vergonha, principalmente do que eu vou falar, do que eu vou mostrar aqui. Então, vocês vão entender por que eu me sinto envergonhada mais pra frente. Bom, vocês viram o título do vídeo, né? Então deve saber mais ou menos do que é. Né? É sobre uma doença que eu tenho, ou tinha, ou talvez tenha mudado a intensidade. Eu acho que desde criança, desde pequena, que eu percebia certos inchaços em algumas partes do meu corpo. Principalmente na mão, nessa partezinha aqui, ó. Nessa parte da mão. E nos olhos. Eu vou colocar uma foto aqui de como o meu rosto ficava, de como, principalmente, os meus olhos ficavam. Geralmente, né, assim, quando eu era menor, quando eu era na pré-adolescência, quando eu era criança, eram mais essas partes, a mão e os olhos. Falar sobre isso é um pouco complicado. Porém, com o passar do tempo, essas crises, esses inchaços estranhos foram piorando. Inclusive, esses inchaços da mão, dificilmente alguém percebia, entendeu? Nem meus pais percebiam, ninguém falava nada. Eu só percebi porque me incomodava, ficava vermelho. Vou colocar aí na foto. Ficava vermelho e me incomodava, entendeu? Pra pegar as coisas, pra tocar em algum lugar, porque realmente não era só inchaço, me incomodava também. Coçava, entre outras coisas. Já o olho, os meus pais percebiam, até porque, né, bem na cara. Então, assim, muitas vezes quando eu acordava, minha mãe sabe disso, eu acordava, eu tava com o olho inchado. Era de lei. Isso era muito, assim, com muita frequência mesmo. Aí minha mãe sempre falava, você dormiu errado, você colocou, né, dormiu, amassou a cara, dormiu muito tempo pra um lado só. E isso realmente, né, tem gente que dorme muito tempo pra um lado só, por um lado só, e acaba que o rosto fica inchado. Mas no meu caso não era isso, né, porque foi piorando e piorando e piorando, e foi para diversas partes do corpo. Agora sim eu tenho uma data. Em meados vou dizer, de 2016 a 2018, esses 3 anos foram os piores anos dessas crises. Eu comecei a ter nos braços também, essa parte aqui, ó, ficava tudo inchado, ficava como se fosse uma placa, né? Uma placa de inchaço vermelha, doía ou coçava, revezava entre esses dois, ou doía ou coçava. Nessa parte aqui também do braço, começou a dar nos braços. E foi só piorando, gente. Começou a dar nos pés. Os pés pra mim, os pés e a bunda, nos pés e pra mim eram os piores. Porque quando dava no pé, embaixo do pé, meu pé ficava inchado, mas não é exatamente como um pé fica inchado, não é um pé todo inchado. Ficava aquelas placas de inchaço. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, vai estar mostrando algumas fotos aqui, acho que do meu pé não tem, mas tem de outras partes do corpo, do braço. E o meu pé ficava inchado, eu não conseguia pisar, eu não conseguia colocar um tênis, não conseguia. Só ficava sentada por causa da dor que dava, entendeu? Por causa daquele inchaço. E na bunda também era muito ruim, porque dava inchaço na bunda e eu não conseguia sentar, entendeu? Doía, coçava muito e depois doía. Era sempre isso. Mas, gente, essas crises, assim, não duravam muito tempo. Durava um dia no máximo, 12 horas, tipo, inchava e depois desinchava do nada, sumia, pronto, acabou. O que aconteceu? Como isso foi piorando, a minha mãe me levou no médico e eram, assim, crises muito repentinas. Então, logo, o diagnóstico também era muito mais difícil. Porque se fosse uma coisa duradoura, por exemplo, meu olho ficou inchado, e fica a semana toda inchado, ou pelo menos 24 horas, 2 dias inchado, era mais fácil, entendeu? Ficou inchado, vamos no médico para averiguar. Mas geralmente, meu olho ficava inchado, até eu chegar no médico, ele já deixou de estar inchado. Era basicamente isso. Muito difícil em relação aos médicos descobrirem o que eu tinha. Eu fui em médico particular, eu fui em público, fui em tudo e ninguém descobriu o que eu tinha. Nessa época que eu falei, 2017, 2018, eu tinha plano de saúde, então eu comecei a ir no meu médico particular. Comecei a ir no neurologista, porque
para o médico, tudo isso era psicológico, né? Que eu era maluquinha. Inclusive, eu nunca vou esquecer disso, porque eu tinha ido nesse médico, assim, numa semana eu tinha ido no médico por causa desses inchaços. E ele tinha dito que era algo a ver com nervosismo, com ansiedade, e tudo bem. Ele passou um remédio pra mim, tipo um antidepressivo e essas coisas. Não passou muito tempo daquele dia que eu tinha ido nesse médico, eu comecei a sentir uma coisa muito esquisita em mim. Era uma coisa, assim, insuportável, uma coisa que não dava pra dizer, não vou ao médico. Eu tava sentindo, gente, como se alguém tivesse me dando uma facada nas costas. Eu juro pra vocês, eu tava sentindo aquilo nas costas, ó. Me esfaqueando mesmo, eu tava chorando agoniada. Então eu falei, mãe, me leva no médico, por favor, agora. E eu cheguei lá, eu fui nesse neurologista, porque pra eles tudo era coisa da minha cabeça. E esse neurologista falou a mesma coisa, você é doida, essas coisas. Foi basicamente isso, e essas coisas realmente não me ajudou. E essas crises foram só piorando. Eu lembro da pior crise, eu vou explicar por que foi a pior crise. Porque ela deu no meu rosto, não no olho, mas deu nessa parte aqui da boca. E minha boca ela ficou muito grande, gente. Minha boca ficou muito grande. E eu me senti muito feia, muito feia. Eu não conseguia me olhar no espelho, porque parecia que era um monstro. Eu vou botar a foto aqui pra vocês. Mas essa foto aqui que tá aparecendo pra vocês, nem foi na pior fase dessa crise. Porque quando essa foto foi tirada, o meu rosto já tava bem menos inchado do que tava no começo. É até difícil. Mas essa foi uma das piores crises por causa disso. Eu me senti um monstro. Essa da parte da boca também foi pior. E quando não dava, por exemplo, gente, a maioria das vezes que inchava meu olho, inchava aqui assim, ó. Em volta, na pálpebra, aqui, aqui e aqui. Tinha vezes que meu olho inchava, não aqui, ele inchava dentro. Aqui nessa parte aqui, ó. Inchava, gente. Me dá um negócio só de lembrar. Eu não conseguia me olhar no espelho, gente. Eu me sentia um monstro olhando aquilo. Porque imagina, não é o olho está inchado, essa parte exterior. Imagina essa parte aqui de dentro tá inchada. Era assim, agoniante. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu simplesmente não conseguia. Eu me sentia uma coisa horrível. E vamos tentar finalizar essa história. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tinha. E por que eu tô falando que eu tinha? Porque hoje em dia essas crises são bem menos, são bem menos. Quando dá, só dá no olho. Esse ano já deu. Esse ano já deu crise, mas eu só fiquei com o olho inchado. Em relação ao olho inchado e todas essas crises, realmente dava em épocas que eu tava mais nervosa, que eu tava mais ansiosa. Inclusive, eu fiz o Enem de 2017 com o olho inchado. Porque, assim, no dia da prova que eu fui fazer, meu olho ficou inchado. Porque era um momento de ansiedade, um momento de nervosismo. Mas, sinceramente, o Enem de 2017 eu fiz por teste. Não era... eu tava no segundo ano ainda, não tava no terceiro. Então, eu não tava tão nervosa assim. Mas, mesmo assim, meu olho ficou inchado. Quando foi no Enem do ano seguinte, que era o Enem mesmo que eu ia fazer, o meu olho não ficou inchado. Então, assim, complicado. Eu já fiz uma apresentação de dança na Rio Sampa com o olho inchado, porque, era uma apresentação de dança, era um momento de ansiedade e nervosismo, meu olho, pum, incha. Tem que inchar. Então, assim, nenhum médico conseguiu resolver meu problema. Eu cheguei a fazer um exame de sangue de R$ 400, tive que pedir ajuda para fazer esse exame de sangue, porque eu não tinha condições na época. Eu fiz o exame de sangue também, não adiantou de nada, os médicos não conseguiram descobrir. Eu cheguei no UPA durante uma crise, e no UPA um médico de lá cogitou ser lúpus. Vou botar aqui escrito mais ou menos o que é lúpus. Mas assim, eu não achei que eu me encaixava realmente com essa doença lúpus, apesar de que até hoje, como eu não tenho o diagnóstico concreto, e se realmente tiver, então eu tenho alguns cuidados em relação a isso. Esse ano eu fui na UPA de novo durante uma crise, que meu olho inchou. E a médica falou que eu tinha outra doença, que eu vou colocar aqui, que eu não lembro, eu não tô lembrando o nome, mas eu vou colocar aqui pra vocês na edição. E essa parece mais com o que eu tenho. Em relação a 2016 a 2018, foi um período muito complicado pra mim.
muito complicado mesmo. Foi um período de muitas decepções, de muitas reviravoltas, de muita coisa mudando, coisas importantes mudando. Foi um período de muito estresse, de muita ansiedade mesmo. Então eu acho que por isso que foi o pior período de crise que eu tinha. Era todo dia algum lugar do meu corpo inchado, gente. Era no dedo, aí eu não conseguia escrever direito na escola. Era no pé, eu não conseguia andar. Deu no meu braço, e como eu disse, deu no meu rosto, eu não consegui nem me olhar no espelho, porque eu me sentia muito feia. E, assim, hoje em dia eu tô bem em relação a isso, né? Eu não me espanto muito, não me espanto mais com essas crises, já acostumei. Principalmente com o olho, porque o olho, gente, qualquer coisinha incha. Nossa, meu olho incha direto. Sério mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês. Muita gente tem dúvida sobre isso, principalmente antigamente quando eu dava crise direta e ia pra escola. Nossa, você levou um soco no rosto. Não, gente, eu não levei um soco no rosto. Então são essas condições, né? Eu também não tenho, assim, uma condição boa para poder procurar diagnóstico, tudo direitinho sobre essa doença, porque, para vocês verem, eu fui fazer um exame de sangue, que é um exame de sangue mais detalhado, e ele foi R$ 400. E no SUS é aquelas coisas, né? Tudo complicado. Principalmente os médicos. Eles falam as respostas mais fáceis para você sair dali. Então, eu não confio. Principalmente que o médico fala uma coisa, outro médico fala outra coisa. O médico fala que eu sou maluca, né? Eu tento ficar assim. Hoje em dia, eu tento ficar mais relax. Tento ficar mais calma. Porque eu sei que se eu tiver uma crise muito intensa de ansiedade, de estresse, eu sei que vai inchar certas partes do meu corpo e é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que me incomoda. Então é por isso que eu tô, né, compartilhando aqui com vocês. Se por acaso alguém também já teve essas coisas ou tem essas coisas e saber o que tem, puder compartilhar comigo, comenta aqui embaixo. Eu acho que é isso, gente. Me segue na minha rede social. Eu ia falar nas minhas redes sociais, mas eu só vou colocar o Instagram, não vou colocar o Facebook. Vou colocar só o Instagram, que vai estar aparecendo aqui. E obrigada por assistir até aqui.